Bom dia, Marcos, Geraldinho, bom dia a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Prazer imenso, mais uma terça-feira a gente poder falar, tirar dúvidas sobre a saúde das pessoas idosas. Doutor Belísio, a palavra da moda é o novo normal, né? Como é que vai ser a nossa vida, o nosso normal depois dessa pandemia? Para os idosos, como é que vai ser o novo normal? Marcos, eu acho que foi uma lição para toda a saúde em geral, em especial para chamar a atenção para as pessoas idosas de que o normal, o novo normal, ele tem que passar por cuidar mais da saúde. A gente viu que uma doença virar, uma gripe, um resfriado matou tanta gente idosa, né? Que é o coronavírus, que ele se transformou numa doença muito grave para as pessoas que têm mais idade e que têm algumas comorbidades específicas. Então, eu acredito que o novo normal para as pessoas idosas vai passar por eu agora vou ter que ir ao médico, eu agora vou ter que realmente cuidar de tomar meus remédios de maneira correta, vou ter que realmente evitar pessoas doentes, gripadas, que possam transmitir doença para mim, eu vou evitar de estar indo para o hospital por qualquer sintoma, embora no idoso isso seja bem contestável. Vou tomar minha vacina esse ano, extrapolou as pessoas que não tomavam vacina para gripe, e esse ano as pessoas cuidaram de tomar a vacina. Então vou colocar em dia meu calendário vacinal, vou me alimentar melhor, tomar mais suco, vou ingerir mais frutas, vou fazer uma dieta com menos carboidratos, com menos substâncias industrializadas, menos pré-prontos, menos sal. Então, eu acho que o novo normal vai ser esse das pessoas, principalmente as pessoas que estão entrando na velhice ou as pessoas que já estão na velhice, é de cuidar, redobrar os cuidados, principalmente preventivos, de se antecipar a problemas para que elas estejam bem quando adoecerem. Eu vi recentemente na imprensa de que, por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, lá existe um alerta para chamar a segunda onda do Covid-19. O que seria essa segunda onda e principalmente com relação à pessoa idosa? Bom, a segunda onda que a gente entende na pessoa idosa é aquela fase que as doenças estavam ali omissas, estava se dando prioridade ao coronavírus e agora as outras doenças vão voltar a ser tratadas. É aquela pessoa que tinha doença no coração que agora deu uma parada, vai voltar, aquela pessoa que estava se tratando para câncer, aquela pessoa que estava cuidando da sua pressão, aquela pessoa que adoeceu da mente durante a pandemia ou que já estava e evitou se tratar. Então a segunda onda é a de compensar essas comorbidades que estão muito descompensadas, de voltar a se tratar, de voltar a seguir o tratamento. Então essas pessoas vão voltar, já estão voltando na verdade. A flexibilização também nessa situação, ela já está começando também a voltar, então as pessoas estão voltando, principalmente os pacientes idosos que evitaram esse período de procurar serviço médico, eles estão voltando bem pior do que eles começaram a pandemia. Eles avançaram muitas doenças, retrocederam algumas coisas que eles tinham avançado em alguns anos de acompanhamento, e isso vai ter que ser reajustado. A gente deu um passo atrás, a gente até perdeu algumas pessoas, mas acredito que a segunda onda vai ser essa de compensar as doenças que durante essa pandemia elas descompensaram muito. Elas saíram do prumo, a diabetes subiu, a pressão descontrolou, as pessoas caíram, fraturaram algum osso, as pessoas perderam o sono, não regulam mais, não estão mais dormindo bem, as pessoas estão muito ansiosas, muitos depressivos. Então, acho que a segunda onda vai ser exatamente de tratar aquilo que não pôde ser tratado durante a pandemia. E a flexibilização? Os idosos têm que ter um cuidado especial? Tem que ser uma flexibilização consciente. Eles vão começar a não fazer o que fizeram em Ponta Negra esse final de semana, mas eles vão começar a voltar a algumas coisas, a ter contato com aquelas pessoas que já tiveram coronavírus. Eles vão voltar a ter esse contato, é natural essas pessoas visitarem eles, não tem problema nenhum. Eles vão voltar a dar uma voltinha ali ao ar livre, tentar fazer alguma atividade física, tentar, na medida em que as autoridades sanitárias forem oferecendo uma flexibilização, elas começarem. Os idosos são os últimos a voltar, eles não vão voltar a fazer o que faziam antes de entrar em contato com as pessoas, assim, de imediato, mas é uma flexibilização, eu diria, consciente, cautelosa,
porque a gente agora que está começando a ter notícia de vacina, está começando a ter muita gente já imunizada, então tem que flexibilizar os idosos, mas de maneira cautelosa, ter com cuidado. Não estou dizendo que não, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tá aterrorizando agora para essa fase de flexibilização, não. Não é para baixar a guarda, não é para diminuir o cuidado com álcool gel, com a etiqueta respiratória, com o distanciamento entre as pessoas, mas já começa a tomar um banho de sol, já começa a dar uma volta ao ar livre com alguém, já começa a se movimentar, já começa a programar aquela volta à unidade de saúde para fazer a sua consulta periódica ao seu médico da confiança, aquele tratamento que havia parado, aquela cirurgia que você estava programada, já começa a buscar informações de quando é que vai voltar, porque muitas coisas já estão com o calendário posto para a volta. Saúde mental da pessoa idosa nessa pandemia é realmente importante a gente também se atentar para isso? A saúde mental de todas as pessoas ficaram bem, foi um dano colateral dessa pandemia bem importante. Muitas pessoas ficaram, eu diria, paralisadas, muita gente não conseguia nem sair de casa, ainda não consegue, vai ter muito problema para se readaptar, desenvolver um verdadeiro estresse pós-traumático. Muita gente que tinha ali um nível de ansiedade ou de depressão, eu diria que leve, que já tinha sido tratado, não estava com sintomas, eles reabriram o quadro. A incidência de suicídio foi altíssima no Brasil, superou todos os anos. Então as pessoas estão muito doentes da mente, as pessoas, principalmente as pessoas idosas que foram as mais restritas, as que não tiveram contato, as que evitaram todo tipo de interação. Essas estão enclausuradas, muitos abriram caso de Alzheimer, desorientaram, não sabem onde é que está, desconhecem as famílias, estavam no início, outras em franco quadro de depressão, outras muito tensas ainda. Então, saúde mental foi bem afetada dos idosos e isso tem que ser tratado. Foi visto que nessa pandemia que a saúde mental, ela altera a imunidade, você fica fraco quando você tem estresse. O cortisol é um hormônio que é produzido durante o estresse, durante as emoções, durante a ansiedade, na própria depressão, e o cortisol ele baixa a sua capacidade de resposta, de defesa a qualquer agente agressor. Então, uma das mensagens dos aprendizados dessa pandemia é que controlar o estresse e dormir bem faz muito bem para a sua saúde, não só mental, mas para a sua saúde global. Daniel César pergunta, doutor Belísio, minha mãe tem 70 anos, faz uma dieta regrada há 2 anos e o índice de colesterol está na casa dos 238. É motivo de preocupação? Se sim, qual a sugestão para melhorar esse quadro? Qual a idade, Márcio? 70 anos. 70 anos. Ele falou se toma algum remédio? Não, disse que uma dieta regrada há 2 anos e o índice de colesterol está em 238. Joia. A gente tem uma forma de calcular qual a meta para cada pessoa. A gente tem um risco cardiovascular que a gente utiliza algumas variáveis e determina se a pessoa é de alto, de médio ou de baixo risco. E agora tem uma outra classificação chamada de muito alto risco, aquelas pessoas que já infartaram, tiveram AVC. Então, a depender da estratificação, pessoa com 70 e poucos anos, ela entra no mínimo no risco intermediário, no risco médio, mas geralmente ela, se tiver alguma comorbidade, entra para o risco alto. Então, a meta de colesterol para ela é uma meta mais rigorosa e a gente guia o tratamento, a orientação através do colesterol ruim, que é o LDL. A gente faz um cálculo, não é só o colesterol total. Por esse colesterol total, provavelmente ela vai precisar, além da dieta, além da atividade física, provavelmente vai precisar tomar algum medicamento para manter esse colesterol ruim num nível que o risco cardiovascular dela permita, ou seja, no nível que ela possa ter o menor risco de ter um evento cardioembólico, ou seja, um AVC, um infarto. Então, tá alto, se já faz a dieta certinho, já faz atividade física, muito provavelmente vai precisar tomar algum medicamento. Doutor Belísio, bom dia, tenho 47 anos, sinto muitas dores, não sei se é nos ossos ou nos músculos, só sei
que é no corpo inteiro. O que pode ser nesse caso? 47 anos, mulher? Dona Josefa. Dona Josefa. Tá nessa transição menopausal. Não é? Eu já, vez por outra, sou questionado aqui. Essa transição menopausal, ela diminui o limiar de dor, ela diminui o limiar de humor, as pessoas ficam mais com a labilidade emocional, eu diria assim, mais vulneráveis, mais frágeis do ponto de vista emocional, e elas ficam, consequentemente, também mais vulneráveis à dor, porque o humor da gente, o sistema, eu diria, nervoso, ele está diretamente relacionado à dor. Então é muito comum ter dor por diferentes motivos, dor generalizada. Mas tem uma doença chamada fibromialgia, que ela tem um pico mais ou menos nessa fase. As pessoas têm a incidência da doença, principalmente em mulheres, elas têm, nessa fase, a fibromialgia, elas aparecem muito com muita dor, que é aquela doença que cursa com dor generalizada, sem ter um canto, sem ter uma localização específica da dor. Não é uma dor no joelho por artrose, não é uma dor na cabeça por enxaqueca, não. É uma dor generalizada, que está geralmente associada com um sono não reparador. A pessoa dorme e não consegue recarregar as baterias, assim vamos dizer, e geralmente está associado também a transtornos do humor, principalmente com depressão. Então, dor, sono não reparador e depressão, o nome disso é fibromialgia, associada, no caso, a dor generalizada, ser um ponto específico. É uma doença muito comum em mulheres na meia-idade. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que minha mãe ela é diabética e ela apareceu uma coceira, né, nos braços dela. Eu sou de Equador. E aí, doutor Belísio? A principal causa de coceira no paciente idoso é o ressecamento da pele, né? Eles tendem a produzir menos o lubrificante da pele, a pele dele tem menos água, porque o idoso tem menos água, e para piorar, eles também ingerem uma quantidade de água menor. Então, a principal causa é desidratação da pele, pele ressecada. Eu orientaria a fazer uma hidratação com algum hidratante na pele, mas ela localizou bem, foi mais nos braços, pode ser uma alergia, uma dermatite de contato. E o diabético, ele tem uma suscetibilidade a ter uma pele mais ressecada ainda, principalmente nos pés. Os pés do paciente diabético, eu sempre digo, é o tesouro do diabético, é o pé. Porque o pé é onde ele não sente, ele não vê a planta do pé, ele pode se cortar e não perceber, porque ele não sente, não tem sensibilidade. Tem uma predisposição a ressecar a pele do pé, da planta do pé, e isso favorece infecções, e como eu disse, eles não sentem tanta dor. A infecção pode evoluir muito rapidamente e do ponto de vista de gravidade, ser necessário às vezes até amputação. Então o paciente diabético, ele tende a ter uma pele um pouco mais ressecada, principalmente nas áreas dos pés. No caso dessa paciente, pode ser ressecamento da idade e pode ser também uma alergia. Só examinando para a gente poder dar uma orientada melhor. Assim, ela pode até usar um hidratante que não tenha alergia. Se não resolver, ela procure ver se não está entrando em contato com alguma coisa que esteja causando essa irritação na pele. Caso contrário, eu recomendo procurar um auxílio de um profissional para dar uma olhada, uma examinada. Quem está aqui pedindo para que você dê apenas um alô para ela é a sua paciente Iraci Alves Chianca, está lá em Jardim do Seridó, lavando a roupa e ouvindo o programa. Mandar um abraço aí para dona Iraci, lavando a roupa e nos ouvindo. Manda um abraço aí para todo mundo de Jardim. Eu pensei que ela queria só um alô. Bom dia, Marco Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Maria Nazaré de Jardim do Seridó. Já mostrou aí a máscara do Flamengo, a Marco, para fazer inveja a ele. O que achou, Marco, da máscara do Flamengo? Eu gostaria de perguntar ao doutor Belísio, a partir de quantos anos a gente deve procurar um geriatra? Eu pensei que ele ia perguntar a partir de quando a gente pode usar máscara do Flamengo. Ah, não, rapaz. Ela me deu um presente, ela me deu várias máscaras. Do Flamengo? Do Flamengo. Já fiquei com ciúme. Olha, olha. E as máscaras não estão dando conta. Eu vim hoje com uma máscara.
Não, não, assim, o Flamengo voltou a ganhar, tá muito na notícia, foi campeão carioca e a gente tá utilizando todo dia, não tá dando conta de tanta máscara que eu tô usando, é na academia, é na rua, então, lindíssimas as máscaras, agradeço demais. Minha conterrânea Nazaré, a Rádio Rural fica aqui em frente à praça Dom José Delgado, bairro Paraíba, viu? Aqui em Caicó. Qualquer coisa pode mandar pelo táxi que a gente paga aqui o frete, viu? Não vai dar vencimento aqui na rádio, não. Tem mais pergunta aqui. Se eu só responder a dela de quantos anos procurar o geriatra, eu recomendo a partir de 50 anos a pessoa ter um acompanhamento. Primeira consulta. Primeira consulta, porque ela está se preparando para a velhice e a gente tem que orientar algumas coisas que, às vezes, um ajuste de rotas evita uma colisão, né? Numa rocha, a gente pode ajustar algumas rotas de orientações de comorbidades ou de evitar comorbidades. É uma fase que eu diria um ponto interessante. As recomendações são de pacientes mais jovens, mas um ponto de vista pessoal mesmo, eu acho que 50 anos, embora a gente saiba que idade biológica não é a mesma coisa de idade cronológica. Tem gente com 50 anos que já deveria ter ido há muito tempo, já tem gente com 60 que ainda não tem tanta necessidade, depende muito da capacidade de comodar, mas assim, uma regra, eu diria 50. Doutor Belísio, sou Fátima Araújo, moro aqui no Serrote Branco. Como eu perguntei na semana passada, que eu já tive 3 inícios de um AVC, e você falou que é muito preocupante. Quero saber se o comprimido AS, tomar todas as manhãs, previne o AVC ou não? Olha, é uma pergunta que serve para dona Fátima, para mais ninguém. Se ela toma o AS, pacientes que têm AVC e não tem nenhuma contraindicação, tem várias contraindicações para AS, é uma das medicações que geralmente o paciente fica tomando exatamente para evitar outros AVCs. O paciente que tem AVC, ele tem um risco de ter outros AVCs muito alto. Então a gente faz a prevenção secundária, ou seja, após o evento já. Então uma das medidas é fazer antiagregante. O mais utilizado dos antiagregantes é o AS, para quem já teve e foi um AVC isquêmico, se for hemorrágico, não pode por um certo período. Então, ela perguntou se ela já toma, eu recomendo continuar, mas seguir um acompanhamento. A AS não é isento de efeito adverso, não. A gente pega, vez por outra, uma úlcera, uma hemorragia digestiva, o paciente tomando AS. O AS ele tem interação com várias outras medicações, facilita sangramento. Essa época agora está começando a aparecer dengue de novo. As pessoas que tomam AS têm que ficar atentas a qualquer sintoma de dengue, não tomar. Pessoas que têm outras doenças com risco de sangramento, o AS tem contraindicações, não é só... se fosse assim, a gente colocava AS na caixa d'água para todo mundo, e não é bem assim. Cada paciente tem sua indicação ou contraindicação. Tem mais pergunta aqui chegando. Vem lá de Parelhas, nosso ouvinte Jean pergunta o seguinte: doutor, apareceu uma dor no braço, quando me acordo é que dói, né? E não consigo nem estender o braço direito. Já tomei alguns inflamatórios e não resolvi. O que é que pode ser? Veja se não é a posição que está dormindo. Geralmente a pessoa dorme por cima do braço e acorda com a dor naquela topografia. Caso não tenha relação com essa posição de dormir, observe se você está usando muito mais esse braço do que outro. Caso não, vá para algum profissional para dar uma avaliada. Por hora, eu recomendo você observar isso, e se doer, você usar uma compressa fria no local da dor. Nossa amiga Dorinha de Jardim do Seridó pergunta: doutor Belísio, tomar suco de limão todos os dias tem algum problema? Rapaz, é muito contestado isso, né? Porque as pessoas querem tomar o suco de limão em jejum, e o suco de limão ele é muito ácido. Então, boa parte da ciência ela defende que isso pode causar algum problema a nível de estômago. Mas o suco de limão ele é rico em vitamina C e não tem, na maioria das vezes, contraindicação nenhuma. Pode tomar, inclusive, é uma fonte sim de vitamina C, e a vitamina C ela é um antioxidante muito poderoso para o nosso organismo. Ela facilita, ajuda a nossa imunidade, ajuda a limpar os radicais livres. Só aquelas às vezes um embelezamento da forma como tomar o suco de limão, que às vezes a gente não tem que tomar em jejum, tem que ser com isso, com aquilo, só não sei o que, não pode ser assim.
Não, o suco de limão ele é rico em vitamina C e é muito bom para a saúde. Nosso ouvinte disse que acorda com preguiça, sem coragem de fazer nada, né? Também relata dores e um choque nos braços e é uma pessoa idosa. O que fazer? Olha, os idosos, eles têm muitos fatores para terem dor, né? A dor em paciente idoso, ela é mais presente. Não é que seja normal da idade, eu sempre rebato isso. Não é porque o indivíduo ele é mais velho que ele tem que viver com dor. Não, não existe isso. A gente não é para viver com dor, a gente se acostuma com coisa boa. Com dor não, existe remédio para dor, senão ninguém conseguia operar as pessoas, porque não conseguia tirar dor. Então existe sim tratamento. Às vezes está mal ajustado, às vezes o próprio preconceito da pessoa que achar que dor é normal, às vezes frustrações com outros tratamentos. Não, essa dor não tem jeito, é da idade. Então, as pessoas idosas, elas têm uma tendência a ter mais fatores para dor. Elas andam menos, elas têm mais doenças osteoarticulares, elas têm mais artrose, elas têm tendões mais frágeis, elas têm menos músculo, elas têm mais sarcopenia, elas têm um limiar de dor também um pouco alterado, elas têm mais alterações do humor, então elas têm mais tendência a ter dores, posição, a coluna, fica mais tempo parado, anda menos, faz menos atividade física e tudo isso melhora. Tem alterações do sono, ela disse que é pela manhã e a pessoa pode não ter uma noite bem dormida ou tá dormindo demais. Então é difícil a gente localizar um fator só para uma dor no idoso. Geralmente, na verdade, a maioria dos sintomas na pessoa idosa tem mais de uma causa, são multifatoriais. Ele tem o sintoma dor, é só a ponta do iceberg. Abaixo desse iceberg, da dor, existem vários outros fatores. Existe a imobilidade, existe a depressão, existe a postura, a falta de alongamento, a falta de atividade física, maus hábitos de sono, maus hábitos alimentares. Então teria que se fazer, na verdade, o que a gente sempre preconiza na consulta, uma avaliação geriátrica ampla, para a gente poder identificar as causas dessa dor e tratar. Dor tem que ser tratada. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser e Nossa Senhora de Santana nos permitir.